Boa tarde, esse é um trabalho sobre adubação verde da matéria de Ciências do Ambiente, ministrada pela professora Patrícia. Ele foi realizado e será apresentado por mim, Amanda Magalhães, Emily Muramaxo, Poliana Borges e Vivian Ariga. O uso intensivo do solo, principalmente em áreas de monocultura, leva ao empobrecimento e compactação do mesmo, comprometendo sua fertilidade. Nesse sentido, a adubação verde é uma alternativa para a recuperação desses solos, promovendo inúmeros benefícios. A adubação verde é uma prática agrícola que visa recuperar a fertilidade do solo através do plantio de algumas espécies, principalmente de gramíneas e leguminosas. As plantas usadas como adubo verde, ao fim do seu ciclo de desenvolvimento, são cortadas ou acamadas, e sua massa é deixada na superfície ou incorporada ao solo. Esse processo ajuda a manter e aumentar a matéria orgânica do solo, promovendo melhores condições para o crescimento da cultura seguinte. Além disso, o plantio dessas espécies também promove a reciclagem dos nutrientes, a descompactação do solo, a fixação de nitrogênio e entre outras vantagens. Melhora fatores físicos. Bom, no slide a gente colocou uma imagem de milheto, que é uma gramínea sensacional para adubação verde. Por quê? O milheto, ele produz muita forragem, tem um sistema radicular que desce em profundidade no solo e também ele se adapta em regiões onde chove pouco. Não é todas as plantas de adubação verde que têm essa característica. Em relação aos fatores físicos, o que melhora? Sobre a cobertura de solo. Depois que a gente tira a planta, fica palhada ali. E essa palhada previne o aparecimento de espécies daninhas. Então, assim, se você quer fazer um controle com herbicida, porém você faz a adubação verde, vai diminuir muito a necessidade de você fazer a aplicação com herbicida. Então, ela é recomendada porque se tem uma economia lá na frente pelo uso do herbicida. Diminui a variação de temperatura entre o dia. Então, imagina que em algumas regiões do nosso país tem muita oscilação de temperatura. Quando vai plantar na safra de verão, que tem temperaturas muito altas, se esse solo estiver descoberto e a semente germinando, pode ocasionar muitas perdas pela temperatura muito alta. E também vai evaporar mais rapidamente a água do solo. Então, essa palhada vai ser benéfica pela retenção de água. Aumenta a porosidade no solo. Então, assim, essas espécies têm um sistema radiculares diferentes entre si. Uma vai ter um sistema mais profundo, que desce em profundidade no solo. A outra vai ter um sistema pivotante, um sistema mais agressivo no solo. E depois que essas raízes se decompor, vai ficar os poros ali, facilitando a entrada de fertilizantes descendo no perfil do solo, facilitando a entrada de água e deixando o solo menos compactado. Melhoria de características biológicas. A gente colocou nos slides uma imagem de nutrientes para as plantas, de micorrizas e de minhoca. A minhoca, ela favorece a atividade de micro-organismos. Então, assim, essa matéria orgânica no solo vai mineralizar aquela palhada que está sobre o solo e essa mineralização da palhada vai transformar essa matéria orgânica em nutrientes para as plantas. Favorecem as micorrizas. O que são as micorrizas? As micorrizas são fungos benéficos para as raízes das plantas. Então, com as micorrizas, as raízes vão crescer mais e também vai ter maior capacidade de absorção de água. A adubação verde, ela favorece o aparecimento dessas micorrizas e também as micorrizas têm vários efeitos secundários para as plantas. Controle de plantas infestantes. Como a gente disse, a palhada sobre o solo previne muito o aparecimento de espécies daninhas. E em relação ao controle de população de nematóides, na adubação verde existem algumas espécies que não são tão boas hospedeiras para nematóides, como, por exemplo, a crotalária. Então, como ela não é uma boa hospedeira de nematóide, faz com que, ao decorrer do tempo, diminua a população de nematóides.
As características químicas são incorporadas no nitrogênio da atmosfera. São direcionadas principalmente às espécies que são fixadores de nitrogênio, como o amendoim forrageiro. Ele tem aumento de CTC e mobilização de nutrientes lixiviados em profundidade, como o potássio, que eles são fáceis de serem lixiviados no solo. Feijão, quando forrageiro, a melhor época para o plantio seria no verão, que é de outubro a fevereiro. E quanto mais rigoroso, melhor a fixação de nitrogênio. Ele descompacta o solo e recicla nutrientes. Outra opção de cultivar recomendado para adubação verde é o nabo forrageiro. Acontece depois da safra de verão e sua produção de massa seca vai de 2 a 3 toneladas no hectare por ano, o que é baixo, comparado a outros cultivares que têm uma produção de massa seca bem mais alta. O nabo forrageiro ele tem uma raiz pivotante, que é bem agressiva e faz com que ela quebre as camadas mais compactadas do solo. Outro cultivar recomendado para adubação verde é o milheto, que é muito utilizado aqui no Brasil, na região mais centro-oeste, região sul, e é um cultivar de origem bem rústica que vem lá da África. Ao contrário do nabo forrageiro, a produção de massa seca do milheto é bem mais alta, que vai de 8 a 10 toneladas por hectare no ano. É uma cultura de primavera recomendada para primavera-verão e ela aguenta muito o período de seca. Depois da safra de verão, chove muito pouco, então ela vai bem nessa região mais no centro-oeste, onde nesse período chove pouco. Obrigada pela atenção, esse foi o nosso trabalho sobre adubação verde.